Se você já tentou usar Fibonacci e sentiu que o preço ignora os níveis, calma. Na maioria das vezes, o problema não é o Fibonacci, e sim a forma que você está utilizando a ferramenta. E isso acontece porque os iniciantes traçam Fibonacci em qualquer movimento. Entram assim que o preço toca em algum nível. E pior ainda, eles ignoram o contexto do mercado. Por isso, antes de falar de linhas, números, você precisa entender qual é o contexto real de Fibonacci no mercado. E é exatamente isso que você vai aprender agora. E antes de começar, entra na minha comunidade VIP gratuita, no qual eu coloco todos os meus trades diariamente. Por que eu devo utilizar Fibonacci? Antes de mais nada, é preciso deixar bem claro uma coisa. Fibonacci não serve para prever o mercado. Na prática, ele é uma ferramenta no qual a gente consegue identificar zonas de interesse, ajudando o trader a entender até onde o preço pode corrigir ou até mesmo reverter. Ou seja, enquanto muitos utilizam Fibonacci para adivinhar as entradas, os traders profissionais eles utilizam como confluência para confirmar suas entradas. E se você é iniciante, você não pode esquecer dessas coisas. Que Fibonacci não é sinal de entrada, ele não funciona sozinho, e não garante lucro no seu bolso. Então, se você clicar em comprar ou vender só porque o preço tocou em algum nível de Fibonacci, o problema não é a ferramenta, é você. E eu te desafio, se você assistir esse vídeo completo e não entender como é que funciona a ferramenta, pode deixar o dislike aí. Mas vamos lá, antes mesmo de você pensar em Fibonacci, você precisa pelo menos entender o básico. Primeiro, identificar se a tendência é de alta ou de baixa, entender a estrutura do mercado e reconhecer suporte e resistências. Eu já gravei um vídeo sobre suporte e resistência, é só você pesquisar aqui no canal. Só depois disso que a Fibonacci entra em cena, sempre como complemento e nunca como protagonista. Agora que isso ficou claro para você, vamos a algumas observações importantes. Você precisa traçar Fibonacci em movimentos claros, evite mercados laterais e mantenha sempre o gráfico limpo, com menos indicadores possíveis. Porque quanto mais confuso o cenário, menos confiável vai ser a sua entrada. E o que é a retração de Fibonacci e para que ela serve? A retração de Fibonacci ela serve para medir o quanto que o preço corrigiu após o movimento impulsivo. Em termos simples, pense no elástico. A mola ela estica, depois ela precisa o quê? Relaxar. E é exatamente esse relaxamento que Fibonacci tenta mapear. Como que surgiu a retração de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sucessão infinita, onde cada termo é a soma dos dois anteriores. E ela foi criada pelo matemático italiano Leonardo di Pisa Fibonacci, em 1202. Editor, coloca uma foto aí para a galera ver a cara dele. E é verdade que a sequência de Fibonacci ela pode ser vista tanto no mercado quanto na natureza. E são exemplos muito fáceis da gente observar no dia a dia. As conchas, os frutos, as folhas das árvores, as galáxias e até mesmo os caracóis. E como o mercado financeiro ele é formado por pessoas, essas pessoas elas reagem de forma semelhante à natureza. Por isso, Fibonacci não é misticismo, é o comportamento humano refletido no preço. E em qual tempo gráfico o Fibonacci funciona? É a partir daí que surge muita dúvida. E a resposta é muito simples, em todos os tempos. No entanto, quanto maior o tempo gráfico, mais respeitado é o nível de Fibonacci, bem semelhante às médias móveis. Sendo assim, se você é iniciante, o ideal é focar os níveis de Fibonacci no gráfico de 1 hora, 4 horas e diário. Agora que você já entendeu, vamos para a aplicação prática. No seu gráfico, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Identificar a estrutura do mercado. Aqui no gráfico do ouro, a gente consegue observar que ele está numa tendência clara de alta. Ou seja, a gente sabe que os topos e fundos, eles estão ascendentes. Esse fundo está aqui, esse fundo está aqui, esse fundo foi formado aqui. Então isso caracteriza o quê? Uma tendência clara de alta. Identificada a tendência de alta, a gente vai traçar Fibonacci do topo para o fundo. Então, aqui no TradingView, na sua barra lateral esquerda, existe essa opção aqui, ó, retração de Fibonacci. Você vai selecionar ela e vai traçar do fundo do movimento até o topo. Então a gente vai traçar desse fundo aqui até esse topo. Vai abrir alguns níveis para vocês. O nível 1, que é onde a gente traçou o movimento, o nível 0.78, 0.61, 0.5, 0,382 e o 0 que seria o topo do movimento. E eu sei que existem outros níveis de Fibonacci, só que para você que é iniciante, que está começando, o ideal mesmo é trabalhar apenas com esses níveis. Aqui no TradingView também existe essa opção aqui, ó, dessa engrenagem aqui, vai nas configurações e você deixa selecionado apenas esses níveis aqui, que eu deixei selecionado para vocês verem. O nível 0, 0,38, 0,61, 1, 0,5 e 0,78. Esses são os níveis que você mais vai utilizar, principalmente se você é iniciante. Da mesma forma que após você identificar uma tendência de baixa, que a gente sabe que os topos e fundos são descendentes, igual aconteceu aqui nesse gráfico da Solana, a gente consegue observar que esse topo aqui é mais alto do que esse topo aqui, e o movimento de baixa ele dá continuidade, a gente vai traçar a Fibonacci do topo para o fundo do movimento. Mesmo padrão, a gente seleciona a ferramenta de Fibonacci, traça do topo até o fundo.
abriu os níveis. Então a gente consegue observar nessa tendência de baixa que o preço, quando ele saiu daqui e tocou aqui embaixo, ele corrigiu, ele teve uma retração até 0,618. E o que isso significa? Que uma pernada toda de 100% de movimento, ele corrigiu 61% de uma pernada toda de movimento. E você vai observar que o preço ele gosta de trabalhar nessas regiões, principalmente se ele está numa tendência forte do movimento. Note que aqui o preço ele ficou trabalhando nessa região e nessa região. A gente consegue observar que entre 0,38 e 0,61 é uma região fortíssima de continuidade de movimento, ou seja, a tendência de baixa estava tão forte que ela só conseguiu corrigir 61% de um movimento total para dar continuidade à sua tendência de queda. E como que a gente pode entender os níveis de Fibonacci? Eu deixei essa pernada de alta já desenhada para vocês, então a gente sabe que vai precisar traçar a Fibonacci do fundo do movimento até o topo, certo? Dessa forma. Depois de traçado, a gente vai observar alguns níveis. O nível de 0,38 ou 38% de correção de uma pernada total, ele configura uma continuação forte do movimento. Ou seja, o mercado ele mal consegue respirar porque ele está com uma tendência muito forte de alta. Já o nível de 0,5 ele representa o equilíbrio, é 50%. O mercado ele andou 100%, ele corrigiu até a metade, ou seja, ele está bastante equilibrado e mostrando que a tendência de alta ainda está saudável. E já o nível de 0,618 é o nível mais observado. Nesse ponto o mercado está sendo testado, se ele vai dar continuidade à tendência ou se ele vai reverter. Por isso, é onde muitos erram por antecipação. E por fim, o nível de 0,78, no qual ele representa uma correção profunda do movimento. E se o preço respeita esse nível, a continuação do movimento tende a ser muito forte. Entretanto, se ele é perdido, existem chances reais do preço corrigir 100% do movimento. E como que eu utilizo o Fibonacci na prática? Eu troquei aqui de ativo para vocês, abri o gráfico da Ethereum, e aqui a gente vai observar que o mercado estava se mantendo em uma tendência de alta, isso no gráfico de 15 minutos. As médias estão alinhadas, inclinadas, direcionadas para cima, como eu já falei para vocês. A gente vai utilizar a Fibonacci como confluência de movimento, ou seja, como confluência da minha operação. Então, se eu estou buscando aqui por operações de compra, eu buscaria pelo preço próximo das médias e principalmente em algum nível de Fibonacci. Então, se eu fosse traçar aqui a Fibonacci, a gente sabe que uma tendência de alta a gente precisa traçar a Fibonacci de baixo para cima. Então, eu pego desse último fundo e traço até o seu topo. E aqui a gente vai observar que parece mágica, mas não é. E realmente o preço ele toca onde? Na zona de 0,382, certo? Nessa região, mostrando pra gente que ele tá numa tendência fortíssima de alta. Então, antes de eu traçar Fibonacci, eu preciso entender diversas coisas do mercado. A estrutura, se é tendência de alta, se é tendência de baixa, identificar onde estão os suportes e as resistências, como que está o comportamento das médias móveis, se elas estão inclinadas, alinhadas, direcionadas para cima ou para baixo. E aí sim eu posso traçar a Fibonacci, seja para cima ou seja para baixo. Somente quando tudo se alinha, o trade faz sentido. E vale eu reforçar para vocês antes de terminar, que Fibonacci não é gatilho de entrada, e sim um filtro. Quem tenta adivinhar o nível, perde. E quem espera a confirmação, sobrevive. E qual nível eu devo usar? Naturalmente depende do contexto, mas seria bom você anotar que o mercado muito forte, ele testa em 0,38. O mercado saudável, ele testa em 0,5. O mercado testado, ele testa em 0,618. E já 0,78 testa o limite do movimento. Em resumo, a retração de Fibonacci ela deve ser utilizada quando o impulso termina e a correção começa. Nunca no meio do caos e em qualquer movimento. Um ponto a ser observado também é que na retração de Fibonacci a gente consegue traçar alvos, em vez de utilizar a projeção de Fibonacci, que existe também essa ferramenta. Só que para não ficar confundindo muito a sua cabeça, eu utilizo a retração de Fibonacci tanto para ver as correções quanto para projetar os meus alvos. E é muito simples, vamos para o gráfico? Se a gente fosse traçar o alvo dessa operação, a gente colocaria a Fibonacci, a retração de Fibonacci, no topo do movimento e eu colocaria até o fundo, certo? Para a gente traçar o primeiro alvo, a gente colocaria o 0,382 no fundo do movimento. Então, o primeiro alvo dessa operação aqui seria colocar o 0,382 no fundo do movimento. Esse seria o meu primeiro alvo. O segundo alvo seria colocar o 0,5. Colocamos o 0,5 no fundo do movimento. O terceiro alvo seria colocar o 0,61. Colocamos o 0,61 no movimento. Então aqui a gente consegue observar que o alvo desse espelhamento iniciado nessa faixa de preço tende a buscar uma movimentação até aqui, entre a faixa de 122 dólares. O importante é, quanto melhor você dominar a ferramenta, mais lucrativo você vai ser no mercado. Não utilize uma ferramenta profissional de modo amador. E se você quer aprender mais como operar de forma profissional, não se esqueça de entrar na minha comunidade VIP, que o link vai estar na descrição do canal. Vamos para a próxima.